Graça e paz, povo de Deus. Boa noite. Quem está feliz aqui? Eu estou muito feliz. Feliz demais. Fica de pé um instantinho. Eu queria orar com você um minuto. Pode ser? Que alegria poder estar nessa cidade, nesta casa, nessa igreja. Saber que o Senhor tem feito entre vocês e saber que coisas maiores ainda estão por vir. Quem crê nisso? Vira para quem está do seu lado aí, dá o seu melhor sorriso para essa pessoa aí essa noite. Fala, que bom que você veio, não ia ser a mesma coisa sem você. Amém? Diz para ele, ó, você vai sair daqui mais abençoado, mais cheio da graça, do favor, da bondade, da misericórdia de Deus. Levanta as tuas mãos aqui em cima, ó. Que o Senhor abençoe você, sua casa, sua família, seu lar, tudo que te diz respeito, seja abençoado pelo Senhor, de maneira extraordinária. Quem crê nisso? Que o Espírito de Deus entre dentro das portas da tua casa, que os teus agora sejam visitados por anjos, que na tua casa tenha saúde, tenha prosperidade, tenha alegria, tenha paz de Deus, que o Senhor derrame sobre vocês avivamento, que o Senhor traga sobre nosso lar agora a compaixão, a misericórdia, a edificação, a sabedoria, a paz. Que o Senhor neste momento agora levante uma batalha em favor daquela família que está rachada, dividida, ferida. Nós declaramos hoje: o Senhor é o Senhor da família. A família é uma ideia do céu. O Senhor é o Deus que nos tem abençoado, e nós profetizamos que esse é o ambiente onde o Senhor há de operar o extraordinário. Quem crê nisso? Quem crê nisso? Dê um aplauso bem forte ao Senhor. Celebre a Ele. Que bom estar com vocês aqui hoje. Amém? Louvado seja Deus. Pode se assentar. Que privilégio. Bom, como foi apresentado, sou Júlio, sou de Suzano, São Paulo. Sou pastor da Igreja Cristã Mundial em Suzano, igreja que nós tivemos o prazer de plantá-la há 22 anos atrás. No dia 14 de maio de 2002, um grupo de crentes se reuniu numa garagem emprestada, com algumas cadeiras também emprestadas. E assim nós começamos nosso primeiro culto. Nossa igreja era uma igreja muito engraçada, não tinha parede, não tinha teto, não tinha nada. Amém? Mas o Senhor fez daquele lugar um lugar de esperança, de salvação, de pregação do Evangelho. Da garagem a gente foi para um salãozinho, do salãozinho a gente foi para um outro. Do salãozinho a gente alugou uma boate. Então há 20 anos atrás a gente estava indo para uma boate, imagine. E o nome da boate era Principado. Era uma filial do inferno registrada, tem tudo legalizado no inferno. Eles usavam marcas e patentes do inferno exatamente como devia. O Senhor nos deu graça, ficamos naquele lugar, era uma zona perigosa da cidade naquela época, a vida noturna ali era intensa, a igreja, eu de repente, sabe quando Deus cega você? E aí você toma umas atitudes que você não sabe, porque às vezes Deus dá a visão e às vezes Deus tira a visão, sabia? Às vezes Deus tira a visão, e Deus me tirou a visão. A gente estava num salão que estava apertadinho, e de repente surgiu uma oportunidade, a gente foi lá e vamos alugar a boate Principado e vamos levar a igreja para a boate. 20 anos atrás, imagine. E aí lá vamos nós para a boate, alugamos a boate. E quando a gente está para entrar na boate, a gente caiu assim, eu falei, gente, para onde é que eu estou levando a igreja? E aí começou aquela luta na minha cabeça, e a gente já estava com a mudança, tudo sendo reformado, preparado, e a igreja agora ia ser na boate. E o entorno da boate era um lugar de droga, de prostituição, era uma área muito complicada da cidade. E então, quando nós mudamos para lá, imagine que o entorno da igreja era traficante, prostituta e travestis. Meu filho Luiz, que hoje é casado, já é um homem, era criancinha, falava assim, pai, que mulher grande, pai. Eu falava, filho, um dia, papai, deixa para lá. Deixa para lá. E assim a gente foi crescendo como igreja. E aí nós alcançamos as prostitutas, os travestis, os traficantes. A gente acabou se tornando um ponto de apoio para eles. O bebedouro da igreja servia a eles, o banheiro da igreja servia a eles. E a gente já descia do carro dando a paz do Senhor, né?
E assim Deus foi tocando aquele lugar, e aí Deus nos deu agora o nosso templo, e agora estamos indo para um outro templo, e construindo e avançando tudo que Deus tem nos dado, e assim estamos há 22 anos pregando o Evangelho naquela cidade. Eu sou pastor há 25 anos, completei em outubro do ano passado 25 anos de ordenação. Você deve estar pensando, começou adolescente, né? Sou casado com a Érica há 25 anos, e temos 3 filhos, Luiz Gustavo já casado, a Ana Júlia e a Mariana. Nossa casa é uma casa que serve ao Senhor, e a nossa alegria é poder estar na presença dele sempre. Hoje a Érica não está comigo, ela está pregando em Curitiba, num congresso de mulheres, então ela não tinha nem como me impedir de sair, né? Como o irmão disse, pastor, porque ela também saiu, e assim a gente tem servido ao Senhor com muita alegria, amém? Abre comigo sua Bíblia, em Atos capítulo de número 2, eu acredito que o Espírito Santo pode ministrar nosso coração. Eu de verdade estava pensando sobre isso, e eu falei, Senhor, é um congresso de família, mas o Espírito Santo foi incomodando meu coração, ministrando minha vida, para que a gente pudesse também partilhar desta palavra. Glória a Deus. Atos capítulo de número 2. Abra sua Bíblia. Enquanto você vai abrindo, eu trouxe 2 dos meus livros mais recentes para compartilhar com vocês. Se o pessoal acha que deve ter a imagem aí, estão ali meus 2 livros. Esse aqui, um dos melhores textos que a gente pôde produzir, O Maior Amor do Mundo, como viver a vida com mais significado, baseada no amor de Deus. Deus derrama o seu amor sobre nós por meio do Espírito Santo, e a ideia é que a gente não apenas olhe para o céu e diga eu te amo, mas que a gente corresponda a esse amor transbordando dele para quem estiver à nossa volta. Viver debaixo do amor é viver a sabedoria de Deus, é viver o poder de Deus, é viver os dons de Deus no nível máximo. Por isso eu queria desafiar você a fazer essa leitura, ela vai impactar você. Para fazer esse prefácio, eu poderia ter escolhido algum pastor, algum teólogo, algum escritor, mas tinha uma pessoa que precisava fazer esse prefácio para mim, que foi a minha mãe. A minha mãe me deu uma das maiores lições sobre igreja que eu recebi na minha vida. Eu era bem menino, estava acompanhando ela num culto de oração, e eu fiz uma pergunta para ela sobre o desenvolvimento da igreja, e a resposta da minha mãe foi, é o amor de Deus. Ela não falou sobre dons, ela não falou sobre estratégias, ela não falou sobre outra coisa, ela me ensinou sobre o amor de Deus. O amor de Deus é a chave para uma vida extraordinária, e eu sei que Ele vai abençoar muito você. Você é um filho amado, uma filha amada. E esse aqui, que é o meu livro, que tem alcançado milhares de pessoas no Brasil, estou muito contente. A gente está, de outubro para cá, a gente está na 3ª edição, esgota e faz nova, esgota e faz nova, esgotou e fez nova, que é 10 chaves para uma liderança extraordinária. O Senhor nos tem abençoado com uma ideia sobre a liderança servidora, a liderança no modelo de Jesus. Como Jesus foi um líder inspirador e não intimidador. Como Jesus foi um líder que é base e não um teto. Como Jesus foi um líder que libera e não retém. Eu tenho certeza que isso pode mudar a sua vida. Liderança é o remédio de Deus para tempo de crise. Onde houver uma crise, requer um líder. Seja na família, seja no trabalho, seja na igreja, seja na nação. Onde na história da humanidade teve crise, sempre a resposta foi o quê? Um líder. Deus usa a liderança para curar crises, Deus usa a liderança para criar novos tempos, e você pode ser um instrumento de Deus através da liderança. Deixa eu te dizer uma coisa, 2 coisas na verdade. Liderança paga bem, mais ganha quem decide do que quem faz. Outra coisa, liderança sempre tem vaga em aberto, para mecânico, para enfermeiro, para vendedor, as vagas são limitadas, mas para líder, nunca há limites na vaga de líder. Então, quem sabe pode ser uma oportunidade para você crescer, também naquilo que Deus tem para você. Eu queria presentear o pastor Bruno, Deus abençoe, amém, obrigado pelo convite, pastor, querido, obrigado, que privilégio estar com vocês, que honra, amém.
Vamos lá? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, quem achou, diga amém. Eu quero dividir algo especial com vocês, que está queimando em meu coração, lembrando que nós vamos estar juntos também na noite de amanhã, e eu quero crer que nós podemos fazer uma grande cruzada aqui pela família, e podemos viver isso de maneira extraordinária, sim ou não? A Bíblia diz assim, o texto é conhecido, Atos 2, chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu o som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. Viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo os capacitava. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se este som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judeia e Capadócia, Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: o que significa isso? Alguns, todavia, zombavam deles, dizendo: eles beberam vinho demais. Olhe para mim. Toda vez que o Espírito Santo se mover em uma igreja, fatalmente haverão 3 grupos de pessoas. 3 grupos. O texto mostra para nós esses 3 grupos. O primeiro grupo é o grupo que está vivendo o mover de Deus, que está dentro do que Deus está fazendo, que está inserido dentro da obra que o Espírito está realizando. Esse grupo no texto que a gente está lendo é representado pelos 120 discípulos que estavam dentro daquele cenáculo e que todos foram cheios, foram plenos do Espírito Santo. Então, a gente identificou o primeiro grupo. O segundo grupo é um grupo que não está dentro, mas está perto. Está no verso de número 12, se você prestar atenção. É gente que está olhando o que está acontecendo e está dizendo: o que é isso? O que está havendo aí? Está fazendo perguntas, está querendo entender. Então a gente já tem 2 grupos, todas as vezes que o Espírito Santo se mover dentro do ambiente da igreja, a gente vai ter 2 grupos. O primeiro grupo é o grupo dos que estão dentro, vivendo, estão experimentando, estão vivenciando a obra do Espírito. O segundo grupo que aparece para nós é esse que está dizendo: ei, alguém me explica o que está acontecendo? Olha, eu não entendo, mas se alguém me explicar, eu estou aberto, eu estou pronto. Sabe? Existem pessoas que estão à porta, que estão perto, que estão próximos. É um bom lugar, mas não por muito tempo. Vou repetir: é um bom lugar, mas não por muito tempo. Charles Spurgeon, no seu sermão mais famoso, Diante da Porta Estreita, diz que estar diante da porta, embora você ouça tudo o que acontece dentro da casa, você sinta tudo o que acontece dentro da casa, você perceba tudo o que acontece dentro da casa, você está fora. Muitas pessoas fazem parte da comunidade, mas estão apenas na porta. Muitas pessoas são família da igreja, mas estão apenas na porta. Não caíram para dentro, não vivenciaram ainda. Eu vim dizer hoje: quem está dentro vai mais fundo. Quem está perto vai para dentro. Quantos podem dar glória a Deus? A minha oração nesta noite é que todos sejam cheios. Meu propósito esta noite é que todos sejam cheios.
Porque se a gente olhar para o texto, a ideia de encher é encher o vovô e a criança, é encher o patrão e o empregado. Ou seja, ele quer encher todo mundo. Quantos podem dizer amém? Ele quer encher homens e mulheres. Quantos podem dar glória a Deus por isso? Eu creio que hoje Deus pode avivar a nossa casa e pode fazer da nossa casa um avivamento. Mas como eu lhes disse, são 3 grupos de pessoas. Então o primeiro grupo é o grupo que está dentro, está vivendo, está queimando. O segundo grupo é o grupo que está perto, não está dentro, mas pode entrar a hora que quiser. O que está acontecendo? Me explica. Mas tem um terceiro grupo, que está representado pelo 13 aqui. Olha só, é o grupo que decidiu ficar de fora. Que olharam e disseram assim, está tudo bêbado. Que já fizeram o seu julgamento e já emitiram sua sentença. Muitas vezes, amados, o Espírito Santo está se movendo. Muitas vezes o Espírito Santo está agindo. E nós fazemos assim. Julgamos, emitimos uma sentença e nos excluímos dessa obra. Eu vim orar aqui hoje. Quem está dentro vai mais fundo. Quem está perto cai para dentro. E se alguém ficou de fora, Deus te chama hoje para dizer: eu tenho uma obra para fazer na sua vida e na sua casa. Quantos podem dizer amém e dar um aplauso ao Senhor nesta noite? Vamos seguir pensando no texto. E o que me encanta é que o Espírito Santo entra na casa. Onde ele entra? Deus tem uma preferência por família. Família é uma ideia do céu. Amém? A ideia de família não nasce na terra. A ideia de família nasce no... Vou te explicar. Quando Deus vem na sequência da criação, você pode ver que todos os dias Deus termina aprovando sua criação. E viu Deus que era bom. Mas quando Deus, no 6º dia, vê que o homem está só, pela primeira vez, há uma declaração negativa. Deus vem dizendo, é bom, é bom, é bom, é bom. Mas quando ele vê que o homem está só, ele diz, não é bom. Ou seja, Deus observa uma deficiência na terra. E pensa em uma resposta no céu. Posso falar? Família não é uma ideia terrena. Família é uma ideia do céu. Família é extraterrestre. É por isso que as coisas da terra não combinam com a família. Tudo que a terra cria não combina com a família, porque família vem de um outro plano, de uma outra atmosfera. Família vem do céu. É por isso que Deus, quando cria o mundo, põe o mundo para ser governado por uma família. Quando Deus vai dar um reset no mundo, Deus põe uma família para dar o reset no mundo com Noé. Quando Deus quer criar uma nação, Ele não reúne um congresso, Ele reúne uma família e diz assim, Abraão e Sara, começa uma nação. Quando Deus vai enviar seu filho ao mundo, Ele não os envia a um templo, a um congresso, a uma faculdade. Ele envia seu filho para o seio de uma família, porque família é a proposta de Deus. A história de Deus com o homem começa em família, o casamento, e vai terminar em família, outro casamento. Quero te dizer que, abrindo a história no Gênesis e fechando a história no Apocalipse, casamento é a ideia de Deus, família é a ideia de Deus. Levante a mão direita e diga comigo, família é uma ideia do céu. E olha o lugar em que o Espírito Santo decide se apresentar. E encheu toda a casa. E encheu toda a casa. De repente, veio do céu um vento veemente e impetuoso que encheu toda
a casa. Deus no Êxodo se manifestou no monte, aleluia. Mas o Espírito Santo no Novo Testamento enche uma casa. Que eu quero dizer que o Deus que fez o Sinai pegar fogo, agora na nova aliança, é o Deus que faz a sua casa pegar fogo. Segure na mão de alguém e diga: o fogo do Espírito vai pegar em nossa casa. Quantos podem dizer amém? Dar outro aplauso ao Senhor. O fogo do Espírito vai pegar em nossa casa. O fogo do Espírito vai pegar em nossa casa. O que eu quero hoje é talvez inverter a ordem de como pensamos nas coisas. A maioria de nós pensamos o seguinte: se a igreja for forte, a família vai bem. Deixa eu te dizer, se a família for forte, a igreja vai bem. Não é uma igreja forte que faz uma boa família, mas são famílias fortes que fazem uma boa igreja. A gente pensa que é a igreja que vai curar a família. Deixa eu te dizer, é família que cura a igreja. Eu vou falar, hein? Deixa eu te dizer, muitas vezes nós estamos achando que é a família que vai derramar, que é a igreja que vai derramar sobre a família, mas eu estou acreditando que a ordem de Deus é outra, é Deus derramando na família para edificar uma igreja. É por isso que quando Deus vai falar de autoridade pastoral, de ministério, Ele diz o seguinte: ó, que sirva bem na casa, seja marido de uma só mulher, tenha os filhos na obediência do Senhor. O que Ele está dizendo? É a bênção da família que vai transbordar no púlpito, é a bênção da família que vai transbordar no louvor, é a bênção da família que vai transbordar no ministério. Uma igreja boa é fruto de família forte. Eu vim declarar que a tua família é a resposta para essa cidade, a tua família é a resposta para a sociedade, e o Espírito Santo vai entrar na casa nestes dias e vai encher a todos que estavam na casa. O texto diz: o Espírito entrou na casa e todos da casa foram cheios. E por que eu posso crer nisso? Primeiro, eu creio nisso porque isso é uma promessa. Isso é uma promessa. E o Deus a quem a gente serve não costuma falhar, ou seja, nunca falha em suas promessas. Eu sirvo esse Deus a minha vida toda, e deixa eu te dizer uma coisa: Ele nunca me deu motivo para desconfiar. No capítulo 2 ainda de Atos dos Apóstolos, verso 17, leia comigo, o apóstolo Pedro vai falar sobre essa promessa, e ele diz assim: nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos, sobre os meus servos e minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Ele está dizendo: os meninos vão profetizar, o vovô vai profetizar, o casal vai profetizar. Ou seja, Ele quer fazer da tua casa um lugar onde uma voz profética e viva flua. Ele quer fazer da tua casa um centro de avivamento. Eu estava pedindo a Deus algumas confirmações se de fato eu devia pregar essa mensagem aqui hoje. É uma mensagem para um congresso de avivamento, de família, como assim? Tudo misturado. E quando o irmão subiu aqui, começou a contar sobre a experiência com os vizinhos, eu vi isso. Porque o que ele estava contando? Que de repente o barulho da casa do lado estava alcançando a casa dele. Pegou? O desespero dos pais da jovem, o grito da mãe, o choro do pai, a discussão com a polícia, a discussão com o SAMU, o som saía da casa e chegava no vizinho. Eu comecei a perguntar: e se fosse o contrário?
E se de repente da casa estivesse saindo um outro som? Não o som de uma mãe chorando, não o som de um policial discutindo, não o som de um pai gritando, mas o som de uma família que adora, que ora e que profetiza. Que tal começar a vazar outro som da nossa casa? Que tal, eu não sei, mas eu queria que começasse a vazar outro som da nossa casa, outro som da nossa casa. Eu quero declarar que a sua casa vai emitir sons. Sons de oração, sons de visão, sons de adoração, sons de profecia. Porque de repente aquela casa começou a emitir um som que tocava a cidade. O som não saiu do templo, o som saiu da casa. A voz do Espírito não saiu do templo, a voz saiu da casa. Eu quero orar aqui hoje, quero pedir a Deus graça, para que a gente leve esse fogo para dentro de casa, e esse fogo se espalhe pelo quarteirão e pelo bairro, e que uma cidade seja visitada pelo poder do Espírito Santo. Pedro está dizendo, é uma promessa, e é uma promessa familiar, que inclui filhos, inclui velhos, inclui jovens, inclui todos da casa, maiores e menores. Levante sua mão e diga comigo, estou aberto para as promessas de Deus. Quantos estão abertos para as promessas de Deus aqui? Quantos estão abertos para as promessas do Pai aqui? Eu estou aberto para essa promessa. Quem fez essa promessa? O próprio Cristo. Ele prometeu enviar o Espírito Santo para que fosse o nosso companheiro em tudo. Evangelho de João, capítulo de número 14, verso número 16. O que a Bíblia diz? E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Isso é maravilhoso. Verso 17, o Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês, e estará em vocês. Jesus agora está reunindo os seus discípulos e dizendo para eles, eu vou, e quando eu for, o Consolador virá. E essa palavra consoladora, ela é maravilhosa. No original, ela é a palavra paracletos, da mesma origem da palavra paralelo. Paracletos é aquele que anda lado a lado conosco, ombro a ombro conosco. Sabe o que ele está dizendo? Vai mudar o sistema. Quando eu entro em uma casa na Judéia, eu não posso estar em uma casa na Samaria. Jesus está explicando mais ou menos isso. Se eu entro numa casa na Judéia, eu não posso estar numa outra casa na Galileia. E se eu estiver numa casa na Galileia, eu não posso estar numa casa na Judéia. Mas ele está dizendo, eu vou enviar o Espírito, e o Espírito vai ser assim. Ele vai estar na casa da Galileia, e ele vai estar na casa da Judéia, ele vai estar na casa da Samaria, e ele vai estar até os confins da terra. Ele vai estar em Governador Valadares, ele vai estar em Suzano, ele vai estar no bairro Nobre, e ele vai estar no bairro da periferia, ele vai estar no centro, e ele vai estar na zona rural. Ele está dizendo, eu vou estar na grande cidade, mas também vou estar nos interiores. Ele está dizendo, o Espírito Santo não vai estar limitado pelo tempo e pelo espaço, ele estará em todo lugar e em todo tempo. Quantos pode dizer amém? O que a gente precisa entender é que a nossa casa será um lugar cheio do Espírito Santo. A sua casa é o novo Santo dos Santos. Você crê nisso? A Bíblia vai dizer para nós que nesse ambiente que Jesus está fazendo promessas, seus discípulos estão sendo estimulados a esperar o ser cheio. E é esse desafio que cada um de nós precisa levar para casa hoje. Ser cheio e transbordar. Você pode dizer comigo? Ser cheio
e transbordar. Quantos querem transbordar de Deus aqui? Quantos querem transbordar do Espírito Santo aqui? Vamos olhar um pouco mais o livro de Atos, capítulo 1, verso de número 4. Eu quero te dar alguns subsídios aqui. E quero fazer algumas provocações. Atos capítulo de número 1, verso 4. O texto bíblico vai dizer assim: certa ocasião, enquanto comia com eles. Toque alguém e fala assim: é coisa de mesa, coisa de família, coisa de estar sentado junto. Enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem. Não foi sugestão, não foi conselho, não foi indicação, foi ordem. Qual é a ordem? Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Jesus está agora ao redor da mesa, ministrando avivamento, profetizando que eles vão ser cheios. E eu oro para que nesses dias você viva a mesma experiência, ao redor da mesa, dizendo: todo mundo aqui vai ser cheio do Espírito Santo. Todo mundo aqui vai ser tomado pela graça de Deus. Vai ter avivamento dentro da tua casa. Eu creio. Ouça. Gente, Jesus está dizendo: virá. E a gente precisa pensar algo aqui. A Bíblia vai dizer que por volta de 500 pessoas viram Jesus subir e fazer essa promessa. Quantas pessoas? Mas a Bíblia vai dizer que no dia estão na casa 120. A gente tem um déficit aí de 380. De 500 pessoas que ouviram, apenas 120 permaneceram. De 500 pessoas que receberam a promessa, apenas 120 permaneceram. A pergunta que fica é: onde estão essas pessoas? O que aconteceu com elas e por que não estavam lá quando o Espírito veio? As questões que me surgem agora é: duvidaram? Porque tem gente que perde o que Deus fala porque duvida. Será que eles limitaram? Não, acho que era só até aqui que ele ia fazer. Daqui para frente acho que já é um pouco demais. Limitou. Teve gente que talvez simplesmente desistiu, abriu mão. E outros talvez cansaram. Tem gente que não crê, tem gente que limita, tem gente que desiste, tem gente que cansa, tem gente que se distrai com outras coisas. Mas 120 ficaram. E é sobre os que ficaram que eu quero te dizer. Os que ficaram foram cheios. Os que ficaram viram a casa encher. Eu quero te dizer que quem fica experimenta, quem fica recebe. Tem muita gente indo embora antes da festa realmente começar. Tem muita gente que, pensa comigo que Jesus foi num casamento. Quando o vinho acabou, talvez alguém foi embora e falou assim: essa festa aqui já foi. Mas quem ficou, bebeu um vinho que nunca mais ninguém bebeu. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? O que você está entendendo? Que tem gente desistindo da promessa para a família e não está experimentando, porque cansou, porque duvidou, porque desistiu, porque distraiu, porque limitou, porque achou que Deus não podia fazer, porque achou que Deus não podia restaurar, porque achou que Deus não podia libertar, porque achou que já tinha ido longe demais. Eu vim te dizer: não vá embora, essa festa ainda não acabou. Não saia do casamento, não saia da casa, ainda tem uma promessa para se cumprir. Fiel ao que prometeu, o qual também vai fazer.
Sobre aquela reunião, sobre aquela casa, sobre aquele povo, tinha uma promessa. Não vá embora antes da promessa se cumprir. Tem marido indo embora, tem esposa indo embora, tem filho indo embora, tem gente desistindo, e eu vim aqui gritar para você e te dizer: aquele que fez a promessa, no dia que você subiu no altar diante do pastor, no dia que você assinou o documento, no dia que você fez os seus votos, aquele que fez a promessa nessa palavra, ele é fiel para cumprir. Não desista, não vá embora, não canse, não duvide, não limite. Deus ainda é o Deus da promessa. Uma outra coisa que a gente precisa olhar é que o fato do Pentecostes também dá para a gente uma ideia de tempo. Teve gente que foi embora. Mas vamos fazer uma conta? Outra. Pentecoste é 50 dias depois da Páscoa. Quantos dias? 50. Daí vem a palavra penta, né? Pentecoste, 50. 50 dias depois da Páscoa. Jesus morre na Páscoa, certo? Ressuscita no terceiro dia. Falta quantos dias? 47. A Bíblia diz que ele se apresentou aos seus discípulos por 40 dias, entre a ressurreição e a sua subida ao céu. Quantos dias? Falta quanto para o Pentecostes? Então nós estamos dizendo que essas pessoas não esperaram uma semana? Nós estamos dizendo que aquela promessa que o próprio Cristo fez, e as pessoas não foram capazes de sustentar aquilo por uma. Nós chegamos ao número 7. O número 7 na Bíblia é simbólico. 7 no hebraico é Shevá, e Shevá é também completo, pleno. O que representa o número 7 é a plenitude, completude. Então, quando a gente vê essa sequência de setes que aparece na Bíblia, não é que Deus está querendo que a gente conte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E muitas vezes é Deus dizendo para nós: espera a obra completa. Espera eu terminar o que comecei. Porque aquele que começou a boa obra é fiel para completar. O que a gente está dizendo é que tinha gente que não estava na casa. E não estava na casa por quê? E a gente tem vivido as pressões que nos têm retirado da casa, que nos têm afastado da casa. É a pressão da vida, dos desejos, das vontades, que estão nos afastando da casa. Mas hoje, nesta noite, o Espírito Santo nos trouxe a esta casa. Vai falar conosco nesses dias de maneira extraordinária. E Ele está só aquecendo o nosso espírito, porque eu acredito que o Espírito Santo está operando em nosso meio. Eu amo Hebreus 10, 38, quando diz: o justo viverá pela fé. E se ele retroceder, minha alma não tem prazer nele. Mas eu gosto mais ainda do verso 39, quando diz: nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas que avançam, que permanecem para a conservação da alma. O que acontece é que Jesus estava para encher aquela casa de glória, de poder, de um som que vinha do céu. Mas um grande número de pessoas foi saindo da casa, foi deixando a casa, foi deixando a casa. Eu vim dizer para você, marido, que talvez está sendo atacado na mente, querendo deixar a casa.
Para você, mulher, que talvez nas dificuldades está aí, sendo atacada no seu coração e querendo deixar a casa. Eu vim aqui trazer uma mensagem e te dizer: o Espírito Santo está para encher a casa, está para transformar a casa, está para inundar a casa. Sabe o que aconteceu? Eles foram embora porque houveram dias de silêncio. Segure na mão de alguém que está perto de você e diga assim: nem todo mundo suporta os dias de silêncio. Diga para essa pessoa, me ajuda a pregar. Fala assim, ó: uma fé aprovada aprendeu a suportar o silêncio. Porque os dias do silêncio muitas vezes vão provar a nossa fé. A Bíblia diz que eles ficaram quietos e ficaram aguardando que algo acontecesse, que a casa fosse cheia. E talvez você entrou aqui hoje dizendo assim: ô Júlio, faz tempo que eu não vejo nenhum movimento na minha casa. Eu não vejo fogo, eu não vejo palavra, o calor foi embora, as palavras sumiram, a paixão desapareceu. Mas eu vim te dizer: resiste os dias de silêncio, porque a minha Bíblia diz: de repente, de repente, de repente, de repente veio do céu um som, como um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. E todos, do maior ao menor, começaram a profetizar. Eu vim te dizer que de repente esse silêncio é quebrado, de repente a escuridão é desfeita, de repente o fogo se acende de novo, de repente a chama queima novamente. E porque eu posso acreditar? Porque aquele que prometeu é fiel em todas as suas promessas. Aquele que prometeu sobre a tua casa, aquele que prometeu sobre os teus filhos, é fiel em todas as suas promessas. Foi de repente que aquele lugar foi tomado pela glória de Deus. Foi de repente que tudo mudou e tudo aconteceu. Eu poderia não estar aqui hoje, há 40 anos atrás, a minha mãe havia se convertido, meu pai não. Minha mãe viveu um silêncio de alguns anos esperando a conversão do meu pai. Eu ainda menino, numa determinada manhã, de repente eu percebo uma agitação em casa. 40 anos atrás, não havia celulares, os telefones fixos eram poucos. Meu pai, que era um homem que viveu a vida toda para o trabalho, saiu de casa naquele dia e não chegou no trabalho. Um homem que, em 50 anos da sua firma aberta, nunca havia tirado férias, nunca havia perdido um dia. De repente se liga para 3 ou 4 telefones, que era o que se podia ligar. Valdir está aí? Não. Valdir está aí? Não. Cadê Valdir? Passado um período, eu vejo meu pai entrar pela porta de casa, do meio para o final da manhã, chorando. E depois de um longo período de silêncio, minha mãe abre a boca, uma sabedoria que lhe é particular. E eu me lembro da fala: Valdir, você quer que eu chame o pastor? Meu pai responde
que um pastor vai resolver na minha vida. Naquele período que meu pai havia desaparecido, naquelas horas, ele tentou por 2 vezes se suicidar e não conseguiu. Eu podia ter crescido sem pai. Eu podia ter tido uma experiência destrutiva na minha vida. A minha mãe, mais uma vez, quebrando o silêncio, olhou para ele e disse assim: Valdir, ela não espiritualizou, foi sábia. Um amigo, alguém para te ouvir. Você não tem ninguém. Marrento, durão, talhanão bravo, mandavinho. Naquele dia eu vejo o pastor cruzar a porta da minha casa. Eu pequeno, meus irmãos menores. O pastor diz assim: leva teus irmãos para o quintal, vou conversar com seu pai. Eu não sei lhes dizer quanto tempo o pastor conversou com meu pai, mas eu sei que eu saí vendo a figura de um homem destruído. Mas quando eu voltei, depois que a conversa terminou, era o rosto e o semblante de um novo homem. Porque o Espírito Santo encheu a casa. Porque o Espírito Santo entrou no lar. E onde era para a gente estar falando de morte, se falou de vida. Onde era para falar de destruição, se falou de restauração. Onde era para falar de uma tragédia, de uma desgraça, brotou-se uma esperança viva. O que eu vim pregar para você é que guarde o tempo do silêncio, porque uma hora o vento sopra e ele entra dentro da casa, e quando ele entra dentro da casa, o frio da morte vai embora, as densas trevas se desfazem, a obra do inferno é desfeita. De repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso. O som se ouvia, não era som de morte, não era som de choro, não era som de divórcio, não era som de gritaria, de separação, de repúdio, de agressão, de ofensa, mas era o som das promessas e das maravilhas de Deus, que agora todo mundo está ouvindo falar do que Deus faz, do que Deus realiza, do que Deus opera, do que Ele é, do que Ele pode. Eu não sei se você entende, mas Ele está aqui hoje, soprando, não na igreja, mas na tua família. Não, Ele está soprando dentro da tua casa, Ele está soprando entre os teus agora, e não vão ver a manifestação do seu poder. O que é o vento? O vento é o ar em movimento. O vento, meus amados, a mesma palavra para vento no hebraico é a mesma palavra para vento também no grego. Vento e espírito são sinônimos. Ruá, pneuma. Ou seja, o vento e o espírito se assemelham. E por quê? Porque eu não vejo a brisa, mas eu sinto quando ela me toca. E assim é o Espírito Santo, eu não o vejo, mas eu sinto quando ele me toca. Eu não vejo o vento, mas olhando uma árvore que começa a se mover, eu sei que ele está se movimentando. Sabe o que eu quero te dizer? Que você não vai ver o Espírito, mas você vai ver movimentos diferenciados dentro da tua casa e da tua família. Movimentos com os teus filhos, movimentos com o teu marido, movimentos no teu casamento. E você vai dizer: eu não estou vendo nada, mas eu estou percebendo. Ele não é visível, mas ele é perceptível. Ele não é visível, mas ele é notado. Eu não vejo o vento, mas eu sinto a sua força empurrando.
Você vai sentir, você vai ver movimento, você vai perceber força. Há uma presença do Espírito Santo aqui agora. Ele está quebrando o silêncio na nossa casa. Toque alguém e diga assim: Ele está quebrando o silêncio, Ele está fazendo uma obra, Ele está mudando o dia, Ele está transformando. Segura na mão de alguém e profetiza: a nossa casa é uma casa cheia do Espírito Santo. Era dia de Pentecoste. Pentecoste é uma festa familiar. Se você olhar lá em Levítico, as descrições do Pentecoste, é uma festa que se vive em família. Alguns ingredientes não podiam faltar naquela festa. O primeiro ingrediente que não podia faltar naquela festa era um trigo fino, uma farinha de qualidade. Eles deviam apresentar diante de Deus farinha de qualidade. A farinha na Bíblia também é um símbolo da palavra de Deus. A boa palavra promove a festa na nossa casa. A boa palavra que é dada no púlpito da igreja vai promover um avivamento na nossa vida. Mas tem um outro elemento interessante conectado a isso na festa de Pentecoste, porque lá também o texto diz que era farinha de qualidade e pão caseiro. Pão caseiro, não era pão de padaria, não era pão de supermercado, não, era pão caseiro. A festa de Pentecoste exigia pão caseiro. Isso tem uma coisa boa, é chegar numa casa que tem cheiro de pão assando. Já acordou de manhã? Cheirinho do pão assando? É lar, não é? É maravilhoso. Chegou do trabalho, fim de dia, entra, cheirinho de pão assando. Chegou em casa. O que eu quero te dizer? Deus quer fazer esse Pentecoste hoje. Tem cheiro de pão assando dentro da tua casa agora. Tem cheiro de um pão vivo queimando no forno agora. Deus está criando um ambiente novo, sabe? Cheiro cria atmosfera, cheiro cria ambiente. Quando a gente assa o pão dentro de casa, quando a gente abre a Bíblia, quando a gente ora, quando a gente crê, tem cheiro de pão quente dentro da nossa casa. Outro elemento da receita do Pentecoste é que tinha que ter um cordeiro perfeito. E esse cordeiro perfeito precisava ser apresentado. Esse cordeiro perfeito, esse pão assado, vai para a tua casa hoje. Vai para o teu lar hoje. Vai para a tua família hoje. Porque eu conheço um pão que não se acaba, não envelhece nem fica mofado. É o pão quente de todo dia. Jesus, o pão da vida. Eu conheço um cordeiro, ele é perfeito em tudo. Jesus, o Cordeiro de Deus. Eu queria convidar você a hoje fazer da tua casa e da tua família um Pentecoste. Fazer do teu lar e da tua família um verdadeiro Pentecostes. Entender que hoje há uma promessa do Espírito Santo para encher toda a casa. Há uma promessa do Espírito Santo para encher a tua família. Há uma promessa do Espírito Santo para fazer da tua casa um lugar de avivamento. Há uma promessa do Espírito Santo sobre os filhos, sobre os pais, sobre as mães, sobre os avós,
sobre os irmãos, há uma promessa do Espírito Santo sobre a família, e Ele não quebra suas promessas. Talvez você chegou aqui com a família fragmentada, os dias têm passado, o deserto é terrível, o silêncio é ensurdecedor, mas o Espírito Santo está pronto a romper do céu e entrar pelas janelas e pelas portas da tua casa, um vento tremendo do Espírito Santo lá, vai salvar o marido, vai trazer de volta os filhos, vai avivar o casamento, vai transformar aquela família. Quantos podem dizer amém e dar glória a Deus aqui neste lugar? Eu creio. Fica de pé. Há uma graça de Deus aqui, há uma graça do Espírito Santo entre nós, há um milagre de Deus para acontecer dentro da tua casa hoje. E eu vim aqui hoje profetizar que o Espírito Santo há de fazer coisas tremendas e sobrenaturais. Você não tem noção do que está para acontecer nos próximos dias, mas Ele está dizendo, é uma questão de dias, é uma questão de esperar, é uma questão de permanecer. A ordem foi permanecer, não foi uma sugestão, permaneça, não foi um conselho, permaneça, foi uma ordem dizendo, permaneça. Levante a sua mão direita e diga comigo, eu vou permanecer. Levante a sua mão direita e diga comigo, eu não vou recuar. O que eu quero dizer para você é que neste momento tem um sopro de Deus soprando sobre a sua casa, soprando sobre a sua família, soprando sobre o seu lar. E todos da casa foram cheios, todos da casa foram cheios. Eu queria que você levantasse a mão, e se você pudesse agora, com ousadia, começasse a dizer o nome de cada um da sua casa. Vai dizendo o nome de cada um da sua casa. Érica, Luiz Gustavo, Radija, Ana Júlia, Mariana. Vai dizendo o nome dos seus irmãos, Valdir, Otávio, Letícia. Vai dizendo o nome dos seus pais, Valdir, Julieta. Vai dizendo o nome de primos, de primas. Vai dizendo o nome de netos, de netas. Vai levantando a sua mão, porque Deus está alcançando gente com uma promessa no dia de hoje, eu creio. Deus está alcançando gente com uma promessa no dia de hoje, eu creio. Deus está alcançando promessas, aleluia. E o Espírito Santo agora está se movendo entre nós. Quem crê nisso? Há um derramar do Espírito Santo vindo sobre a igreja. Sejam cheios. Foi na casa, foi dentro de casa que o avivamento brotou para o mundo. Foi dentro de casa que um avivamento fluiu para o mundo. Oh Espírito Santo, vai dando glória a Deus aí onde você está. Os próximos 5 minutos haverá uma mudança na atmosfera espiritual. Os próximos 5 minutos é o tempo que Ele precisa para fazer dessa água um vinho novo, para trazer de volta aqueles que foram, para restaurar o que foi quebrado. Ele precisa de 5 minutos para de repente fazer alguma coisa. Será que você está aberto para o que o Espírito deseja fazer nesta hora? Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, ah Espírito de Deus, levante suas mãos aí onde você está. O que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. Cante, cante, cante. Aqui. O que dizer? O que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos
outra vez aqui. Faz de novo o teu povo. Faz de novo o teu povo. Faz de novo, faz de novo o seu povo. Faz de novo. Sopra Espírito Santo. Seu povo. De repente começaram a olhar para aqueles homens que estavam falando uma outra linguagem e que estavam comunicando uma outra verdade. Era de se esperar que aqueles homens estivessem lamentando, chorando, mas de repente é uma voz de quem fala de coisas maravilhosas. E a Bíblia diz que todo mundo ouvia e os entendia, falando das maravilhas de Deus. Eu quero te dizer que a mensagem que saía da casa era uma mensagem maravilhosa. Eu vim te dizer que a tua casa não emite o som da morte, a tua casa não emite o som da tristeza ou da depressão, a tua casa não emite o som do divórcio ou da ofensa, a tua casa não emite o som da desgraça ou da maldição. Não, não, não. Da tua casa sai um som, e os que ouvem o som que sai de lá entendem da sua própria maneira e a sua própria linguagem, entendem as maravilhas que Deus faz. A sua casa é uma emissora, ela emite um som que comunica o Deus maravilhoso, o Deus extraordinário, Deus que faz. Eu não sei se você pode crer, mas eu vim aqui te dizer, eles foram capacitados a emitir uma mensagem, a mensagem das maravilhas de Deus. Eu profetizo dentro da tua casa, acamados estarão se levantando, cancerosos estarão sendo curados. Eu quero profetizar dentro da tua casa, o vício da bebida, o vício da droga, vícios não terão lugar. Pornografia, nenhum tipo de vício do jogo vai dominar a tua casa. A miséria não vai reinar lá. A tua casa é uma emissora de um som de avivamento, um som de livramento, um som de restauração. Não, você não estará na estatística do divórcio, você não estará na estatística das mortes precoces, você não estará na estatística da sua família, de gente que morre cedo, de gente que se acaba no vício. Não, 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 não. A sua casa é emissora, tem uma nova realidade, tem uma nova mensagem, tem uma nova autoridade que reina sobre aquele lugar. Eu quero declarar isso aqui agora, nos próximos minutos. Tem um sopro de Deus sobre nós e Ele há de mudar a nossa vida. A esperança de Deus aqui neste lugar hoje, e pela fé em nome de Jesus eu oro agora declarando: move-te, Espírito Santo, sobre a vida do seu povo e dos seus aqui neste lugar. Nós oramos hoje em nome de Jesus. Nós oramos hoje em nome de Jesus. Levante as suas mãos e sinta a presença do Espírito Santo aqui agora. Sim, Ele está restaurando você, Ele está capacitando você. Comece a orar com ousadia, comece a orar com intrepidez. Os céus estão abertos sobre nós, o Espírito se move sobre a igreja. É na casa que Ele transborda. E eu vim te dizer, a sua casa é a casa que transborda. A sua casa é a casa dos milagres. Nós te desejamos outra vez.
fala assim: Júlio, na minha casa o silêncio está imperando há muito tempo. O fogo, o calor desapareceu. O cheiro de pão quente já não está mais no lar. Mas eu creio que o Espírito Santo pode mudar a realidade da minha família. Quem sabe você veio aqui hoje se sentindo frio, vazio, cansado, ao ponto de desistir. Mas Deus está te dizendo: a ordem é permanecer. Quem sabe você veio para esse culto hoje e o Espírito Santo te encontrou. E o Senhor te trouxe aqui para te dizer: eu quero te renovar. Não vim falar com qualquer um e nem vim apenas jogar palavras ao vento, mas eu vim falar com você que está aqui e disse assim: ó, essa palavra foi para mim, para eu começar um novo tempo na minha vida. Eu tenho 1 minuto para orar por você. Se você se enquadra no que eu falei, você sabe que é com você que eu estou falando. Sai do teu lugar, vem diante da igreja. Eu quero orar por você. Pastor, foi para mim isso tudo. Eu preciso dessa graça, eu preciso desse derramar, eu preciso dessa esperança, eu preciso dessa operação aqui hoje. Pensei em desistir, achei que nada ia acontecer. Pastor, eu já queimei, mas esfriei. A ordem foi permanecer. Pastor, dentro da minha mente tem uma guerra. Eu estou querendo sair, eu não estou querendo ficar. Mas Deus está te dizendo: hoje eu restauro sua vida, hoje eu restauro sua casa, hoje eu sopro o vento dentro do lar, hoje eu opero milagres na família, hoje eu quebrando seu coração, hoje eu renovo você, hoje eu trago vida para a tua vida de novo. Deus Pai Todo-Poderoso, eu imponho as minhas mãos sobre os teus filhos agora. Senhor, eu vim aqui falar da parte do Senhor e profetizar a tua palavra. Vem, Senhor, hoje abençoar o seu povo. Nós oramos por milagres neste lugar, e nós oramos por sinais nesta casa hoje, e que eles sejam cheios do Espírito Santo, e que eles sejam cheios da graça de Deus, e que eles sejam revestidos da sua bondade. Que eles saiam daqui, Senhor, cheios e tomados para viver, experimentar e andar num avivamento que começa dentro de casa, de um vento que soprou dentro desta casa hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu te abençoo. O vento soprou em sua casa. Deus abençoe vocês. Deus abençoe, pastor, por favor. Mais uma vez, de novo, faz de